Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A população mundial é de 6 bilhões de habitantes. Nessa população, as pessoas distinguem-se uma das outras em termos de idade, raça, sexo e caráter. Entretanto, de acordo com a perspectiva divina, existem somente dois tipos de pessoas: os que abraçam o túmulo da desesperança e os que superam a falta de esperança e vivem no aguardo da ressurreição e da vida. Originariamente, Deus não criou o homem como um ser sem esperança. Foi o homem que deu as costas para Deus e caiu no poço do desespero. O filósofo dinamarquês Kierkegaard definiu o homem que não tem esperança como aquele que sofre de uma enfermidade fatal. Por que o homem chegou a esse ponto? A desesperança chegou à humanidade por causa do pecado. Rejeitar Deus foi um pecado indelével para a humanidade. A consequência do pecado foi a morte, e o medo da morte reflete na sombra da desesperança. Portanto, nenhum ser humano está livre do medo da morte. A cada momento de sua vida, o homem paga o preço de viver à sombra da morte. É por causa da morte que o homem está destinado a viver em meio ao vazio e à falta de sentido que a desesperança provoca. A vida de desesperança produz o vazio e a falta de sentido. Muitas pessoas levam uma vida agitada e se esquecem do vazio espiritual e da falta de sentido que vivenciam. Tudo parece prazeroso, mesmo quando não se pensa no sentido da vida. Muitas vezes, as pessoas consolam-se argumentando: que sentido tem a vida? Não é nada mais do que um acontecimento repetitivo, que consiste em dormir e acordar, trabalhar e comer. Mesmo assim, caímos num poço de desesperança quando nossa vida passa por dificuldade, exatamente no momento em que pensávamos ser perfeitos e estar seguros. Ao sermos repelidos por alguém, ao perdermos uma pessoa amada ou diante de um fracasso no trabalho, nossa alma se desespera como se estivéssemos diante de uma tempestade. Então, nos damos conta de que todo o esforço e toda a seriedade investidos de nada nos servem. É nesse momento que o homem sente a vida não ter nenhum sentido. Eclesiastes 1, 2 e 3 diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, não faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Só percebemos a verdade dessa declaração do sábio Salomão à medida que os anos passam. Há ocasiões em que nos sentimos frustrados e incapazes diante do rumo das coisas. Por mais forte que seja a nossa vontade, sempre há algo que não acontece como gostaríamos. E mais, sentimos-nos sob o peso de uma força cada vez mais opressora. Há coisas que nos escapam por mais que nos esforcemos dia e noite e comamos o pão do sacrifício para alcançá-las. É então que nos sentimos sem esperança e incapazes. Ishigava da Kovoco, conhecido poeta japonês, foi muito pobre durante toda a sua vida. Conta-se que, apesar de todo o seu esforço, ele não conseguiu superar a pobreza. Por isso, chegou a ponto de recorrer à quiromancia, a fim de que as linhas de suas mãos fossem lidas. Todo homem
sente-se incapaz diante do futuro. Seu esforço parece um punhal de papel dobrado diante do imponente de opor-se àquilo que a pessoa vê diante dela. É como tratar de deter as ondas com o corpo e quebrar a rocha com as mãos. Muitas pessoas, sem o poder para se opor à corrente do que está para acontecer, veem brotar em seu coração um forte sentido de desesperança. Recorrem, então, a curandeiros e parapsicólogos. Por quê? Pela incapacidade, pelo temor e pela ansiedade que sentem. Como não podem vencer os acontecimentos, recorrem aos que dizem ter a capacidade para mudar o rumo de seu futuro, ainda que seja somente por um pouco. Além disso, sem exceção, essas pessoas não têm esperança porque temem a morte. O homem sente-se vazio ao ver que muitos morrem por acidentes de aviões, trens e automóveis. A morte é algo de que o homem não pode fugir, tampouco pode se preparar para esse momento, porque chega de forma inesperada. Assim, o homem é vulnerável diante da morte e vive sem esperança. Quem nos pode curar dessa enfermidade? Como vimos, todo homem sofre de uma enfermidade letal, o caminho para a morte, e se desespera pelo fracasso e pela frustração na vida. Se ele não é curado dessa enfermidade, por mais que ele tenha dinheiro, fama e poder, não poderá alcançar a verdadeira felicidade. O prazer oferecido pelo mundo é como o vento, passa rapidamente e não volta. Então o homem faz um plano para vencer a falta de esperança. O homem esforça-se continuamente para superar a desesperança. Há ocasiões em que os métodos que ele usa para isso parecem ser as melhores soluções. No entanto, por fim, tudo se mostra inútil. O primeiro plano do homem é ignorar. A primeira tática planejada pelo ser humano para superar a desesperança é ignorar a situação. O homem sente falta de esperança, mas nega a realidade desse sentimento. É como um avestruz que tenta escapar do caçador, esconde a cabeça num buraco e pensa estar invisível, mas termina sendo morto. Quando menino, presenciei algo parecido. Perto de um homem que trabalhava em nossa casa, vi um falcão que dava voltas ao redor de nós. O homem disse: "Esperem aqui um momento, vou capturar esse falcão." Ao notar que o homem estava pronto para capturá-lo, o falcão ficou com medo e abaixou a cabeça. Claro, seu reflexo de esconder a cabeça em meio aos arbustos dizia que ele não veria o homem, e o homem, por sua vez, também não o veria. Sua cabeça estava de fato escondida, mas sua cauda estava levantada. O homem pôde capturar o falcão sem grandes esforços. Pensar que algo não existe porque não pode ser visto é o consolo de alguém que não tem esperança. Não é nada mais do que viver segundo os instintos naturais. Por acaso, a falta de esperança deixa de existir por nós a ignorarmos? A ignorância pode escondê-la por um pouco, mas nos devemos dar conta de que, por trás dela, uma desesperança ainda maior nos aguarda. Se ignorarmos nosso desespero para superar um obstáculo, seremos presa de uma cadeia de desesperanças. O segundo plano do homem é o prazer. A segunda prática do plano humano para superar a desesperança é esquecer o vazio espiritual mediante o prazer. Alguns buscam o prazer do mundo para repelir a desesperança.
Pensam que comer bem e viver alegres é o verdadeiro sentido da vida. Pensam como a vida é unidirecional. O mais importante é o prazer e depois deixar-se morrer. Ernest Hemingway, um dos mais famosos escritores do século XX, nasceu numa família cristã devota. Seu pai era médico e nunca abandonou o sonho de servir em missões, e sua mãe era uma mulher consagrada e dedicada a criar o filho nos caminhos do Senhor. Entretanto, Hemingway afastou-se do Senhor, viveu longe dele e terminou se suicidando. Ele escreveu romances como Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram. Em 1954, Hemingway ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por sua obra de maior destaque, O Velho e o Mar. De acordo com os valores do mundo, ele teve uma vida próspera, em meio à fama e ao reconhecimento. No entanto, sua vida não foi tão prazerosa. Ele se casou 4 vezes e fracassou 3 vezes no matrimônio. Ao viajar pela África, sofreu 2 acidentes aéreos. Mesmo assim, não se deu conta do chamado de Deus. Quis encontrar o prazer no álcool e na imoralidade sexual. Sua vida centrada no prazer fez que, apesar do sucesso alcançado, ele vivesse sempre ansioso e deprimido. Em 2 ocasiões, Ernest precisou receber tratamento de eletrochoque numa clínica psiquiátrica, mas terminou se suicidando com um tiro em 1961. Ernest Hemingway buscou o prazer do mundo para vencer a falta de esperança, mas acabou num abismo mais profundo de vazio espiritual e falta de sentido. Em seus últimos dias de vida, escreveu um bilhete que dizia: "Estou vivendo em meio à solidão e ao vazio. Sinto-me como um rádio que, ao ficar sem bateria, tenta conectar-se em alguma tomada, mas não a encontra. Sinto-me tão impotente como uma lâmpada cujo filamento se partiu." Certamente, Hemingway levou uma vida de risos e prazeres. No entanto, o prazer passageiro levou-o a uma desesperança maior. O prazer não pode curar a origem da desesperança do homem. O terceiro plano do homem é a filosofia. O terceiro método do plano elaborado pelo homem para superar a desesperança é o conhecimento. Alguns tentam vencer esse sentimento mediante a sabedoria humana. Certo dia, um famoso filósofo chinês tocava jangu, que é um instrumento de percussão de origem oriental. Quando alguns vizinhos, ao ver aquilo, aproximaram-se e lhe perguntaram: "Olá, por acaso você tem alguma boa notícia? Por que está tão alegre tocando o jangu?" O filósofo respondeu: "Minha esposa acaba de falecer. Ela nasceu, cresceu, casou-se e agora morreu, de acordo com a lei da natureza. A lei da natureza foi fiel na vida dela. Isso não é motivo de celebração?" Esse fato só demonstra a intenção que o homem tem de aniquilar a desesperança. No entanto, querer preencher a falta de esperança com rudimentos do mundo é tolice. A filosofia não passa do desejo de livrar-se do desespero humano por meio de palavras vãs de persuasão, sem querer se dar conta da sua essência. O quarto plano do homem são as religiões. As religiões são o quarto meio que o homem faz uso na sua tentativa de reduzir nele a ausência de esperança.
Sabe por que existem tantas religiões no mundo? A principal razão é que as pessoas querem dominar a falta de esperança, pondo sua esperança em alguma coisa. Há pessoas que buscam a salvação por meio do ascetismo e de outros deuses. Elas não creem em Deus, nem em Jesus Cristo, e querem vencer essa ausência por meio de outros deuses e religiões. Entretanto, é tão grande a sua carência de confiança que a religião não pode superá-la. A religião não tem poder para resolver o problema da desesperança e mais, confiar em outros deuses e crer em outras religiões faz que o homem caia num poço de desesperança ainda mais profundo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Agora que nós ouvimos todos os planos que o homem faz para superar a sua desesperança, podemos nos dar conta de uma verdade. Pelas próprias forças, nenhum homem aqui na terra pode sair do abismo da desesperança. Agora, eu vou lhes mostrar o plano de Deus para vencer a falta de esperança. Todos os planos elaborados pelo homem para vencer a falta de esperança têm fracassado. Por si mesmo, o ser humano não pode fazer nada, mas Deus pode todas as coisas. Por isso mesmo, devemos buscá-lo, para que nos encha de confiança. Foi Ele que nos criou e nos deu a vida eterna. Se tão somente confiarmos em seu poder e autoridade, alcançaremos o nosso objetivo, uma vez que o plano divino para o homem que o busca consiste na recuperação da esperança. Costuma-se dizer que no coração do homem existem dois cavalos, um chamado desesperança, outro chamado esperança. O rumo da vida é determinado pelo cavalo que for mais alimentado. Se nutrirmos o cavalo desesperança, a preocupação, a ansiedade e o temor se intensificarão e correremos para esse lado. Ao contrário, meus irmãos e minhas irmãs, se sustentarmos o cavalo da esperança, nossa vida será levada pela esperança. Deus quer que alimentemos o cavalo esperança que há em nosso coração. Com o propósito de dar esperança, o Senhor providenciou a remissão do pecado do homem por meio de seu Filho Jesus Cristo e permitiu que o ser humano alcançasse a segurança por meio do amor de Cristo. Da mesma forma que, com um lápis, podemos desenhar sobre um quadro, se imprimirmos a figura de Jesus no quadro do nosso coração, que se achava rabiscado pela desesperança, esse quadro se transformará em esperança. Jesus Cristo carregou nossa desesperança. No momento de sua morte, Jesus Cristo, Filho de Deus, pôs fim ao desespero do homem, transformando-se no sacrifício expiatório feito na cruz. Ali, ele carregou nossos pecados e transgressões, fazendo nascer assim a nossa esperança. Quando Jesus orava no Getsêmani, Deus lhe mostrou o cálice que carregava toda a aflição do homem e lhe disse: beba deste cálice, tome o desespero humano e leve sobre seu corpo a morte do homem. Jesus não conhecia a morte, só conhecia a esperança. Foi por isso que lutou dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Apesar do pedido de seu filho, Deus, o Pai, lhe disse que bebesse do cálice. No Getsêmani, Jesus submeteu-se à vontade do Pai, bebendo o cálice do desespero e da morte. Ele se converteu em desesperança, pecado, maldição.
foi afligido pelos golpes, levou a cruz e subiu ao Monte Calvário. Foi pregado pelas mãos e pelos pés. Jesus Cristo foi crucificado para redimir a recusa, a extrema aflição e a morte da humanidade. Ele foi sepultado, depois de ter levado sobre si a ausência de esperança do homem, mas fez que ela desaparecesse, venceu a morte e o Hades e ressuscitou. Por isso, ele pôde dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando alguém aceita Jesus Cristo, desaparece do seu coração o vale de sombra e morte, e ali passa a resplandecer a luz da vida e da ressurreição. A desesperança do homem foi superada quando, na cruz do Calvário, Jesus declarou: está consumado. Não é preciso sofrer com a praga da morte e da ausência de esperança, pois a cura oferecida por Cristo Jesus faz nascer em nós a plena confiança. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. A esperança tem o poder de ressuscitar mortos. Um soldado chegou a um hospital militar com poucas chances de sobrevivência, após ter sofrido um ferimento grave. Ao passar diante de sua cama, o médico disse impensadamente: se não morrer até a madrugada de amanhã, este jovem ainda terá esperança de vida. O soldado, que estava a um passo da morte, conseguiu escutar a voz do médico. Então lutou para não morrer até a madrugada do dia seguinte. Com muita força de vontade, ele se opôs à morte até passar da meia-noite. De repente, começou a sentir um alento de vida. As palavras ditas por um médico, sem muita importância, semearam esperança no coração daquele soldado, e ele pôde superar o ferimento. Jesus Cristo é a nossa esperança. Podemos receber vida, e vida em abundância, se invocarmos o nome de Cristo, quando sentimos que vamos enfrentar a morte. Em Deus, o cristão pode conceber e esperar por esperança e sonhos. Essa é a única forma de receber salvação. Encha-se de confiança em Deus, receba Cristo em seu coração e conceba o sonho de Cristo. Esse é o único caminho que nos guiará à verdadeira felicidade. É preciso que você sonhe pela fé. Se você decidiu depositar na cruz de Cristo a dificuldade que tem de caminhar por falta de esperança, é tempo de encher o coração com um sonho pela fé no seu Salvador. Deus semeia no homem um sonho e trabalha mediante esse sonho. É por isso que a Bíblia ensina que onde não há visão, o povo perece. Assim, afirma um conhecido ditado ocidental: uma nação que tem olhos de minhoca perece, mas uma nação que tem olhos de águia prospera. Quem estaciona diante da realidade e contenta-se em olhar as circunstâncias não pode criar um amanhã produtivo. A Bíblia revela que antes de entrar em ação, as grandes personagens cujas histórias estão em suas páginas conceberam grandes sonhos. Para alcançar o sonho, devemos ter convicção. O processo da realização do sonho traz consigo muitas provas e, para superá-las, necessita-se de uma forte fé com relação a Deus. O fato de não haver tribulações no caminho até a concretização de um sonho significa que esse sonho não provém de Deus, pois ele
É um Deus que nos disciplina por meio da prova e da aflição. Se você imaginou o sonho de Deus, deve confiar e persegui-lo, apesar dos obstáculos que se possam apresentar no caminho. Depois de ter saído do Egito, o povo de Israel atravessou o deserto e chegou à terra de Canaã, terra que manava leite. Bastava um passo adiante para a conquista da terra, com a qual durante tanto tempo eles haviam sonhado. Entretanto, antes de conquistá-la, espias foram enviados com o propósito de verificar as condições da terra. Foram 12 espias que partiram de Cades-Barneia. Passados 40 dias, eles regressaram. Todo o povo de Israel esperava alguma notícia de que lhe trouxesse esperança. 10 dos espias, porém, deram notícias totalmente desalentadoras. O caminho da esperança é um caminho de obstáculos. Temos de confiar em Deus e superar nossa ansiedade, ainda que se nos apresentem obstáculos inesperados. O povo de Israel, entretanto, não creu em Deus e, depois de ouvir as notícias trazidas por aqueles 10 espias, vacilou na fé. Para onde nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquis. As notícias que trouxeram eram desalentadoras. Depois de ouvir essas notícias, o povo de Israel desmoronou como areia que recebe um jorro de água. Choraram durante toda a noite e propuseram voltar para o Egito com um novo líder. Somente Josué e Calebe disseram algo positivo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14 e 19. Apesar disso, o povo queria apedrejar os que diziam palavras de esperança. De repente, a glória de Deus apareceu em meio à nuvem, e os 10 espias que deram más notícias morreram instantaneamente. E pelo fato de terem repelido a esperança, Deus fez o povo de Israel vagar pelo deserto durante 40 anos. Por outro lado, porque Josué e Calebe tinham abraçado a esperança, o Senhor permitiu que eles e seus descendentes entrassem na terra onde manavam leite e mel. Deus não está com os que perdem a esperança, nem acompanha os que a repelem e proferem palavras negativas e destrutivas. Ele se compraz em correr com aqueles que marcham para a esperança. É óbvio que no caminho muitos espinhos e abrolhos podem ser encontrados. É um tempo de prova e de aflição. É importante não ter medo, não vacilar na fé, mas avançar com coragem. Há 160 anos, a Dinamarca perdeu a guerra contra a Prússia. Ao ser derrotada, teve de pagar a indenização e entregar à Prússia 2 estados do seu país. A Dinamarca ficou com a península de Jutland, onde a terra permanecia congelada durante a maior parte do ano. Era pantanosa e caía muita neve. Era uma região tão abandonada que nela não crescia nenhuma árvore. Por causa da guerra, os dinamarqueses haviam gastado muito dinheiro e estavam falidos. Os jovens passavam o dia embebedando-se nas ruas porque não conseguiam trabalho. E para sobreviver, as mulheres se prostituíam com estrangeiros. Estavam sem esperança, questionando se a Dinamarca poderia se reerguer. Dando-se por vencidas, as pessoas diziam: não é possível, é a morte, tudo vai mal. Entretanto,
houve duas pessoas que, em meio às circunstâncias, proferiram palavras de esperança. Um deles foi o pastor Grundtvig. Ele afirmou que a nação podia se levantar em meio à adversidade e passou a fundar escolas na zona rural. Ele criou também um movimento cujo lema era: amemos Deus, amemos o país, amemos a natureza. Ele trabalhou para mudar a mentalidade do povo por meio da palavra de Deus. Assim, procurou agir de tal maneira que as pessoas tiveram esperança e mudassem sua maneira de pensar. Outra pessoa que trabalhou para reerguer o país foi o capitão Daugas. Ele iniciou um projeto que consistia em arar o terreno de Juntland e teve o sonho e a esperança de recuperar a terra perdida. Obviamente, todas as árvores que eram plantadas morriam em pouco tempo. Ele, porém, investigou a maneira de fazê-las crescer e, finalmente, ao melhorar uma espécie extraída dos Alpes, pôde desenvolver um tipo de árvore que crescesse em baixas temperaturas. Plantou essas árvores na orla marítima e, dessa maneira, usou-as como quebra-vento para os vales. As árvores passaram a servir de anteparo e a de impedir que o vento forte vindo do mar atravessasse o vale. Isso não permitia que a terra ficasse congelada e as pessoas começaram a semear. Daugas fez também que se tirasse toda a água das terras pantanosas, convertendo-as em terra fértil para a semeadura. Graças ao esforço do seu povo, a Dinamarca converteu-se no país número 1 em agricultura. Como isso foi possível? As circunstâncias eram as piores. Eles haviam perdido a guerra, a economia do país estava arrasada e não havia terra fértil para ser semeada. O clima era frio e parecia que a primavera nunca ia chegar. No entanto, Grundtvig e Daugas levantaram suas vozes. Não vamos abandonar a esperança, e procuraram transformar as circunstâncias. Em consequência disso, os dinamarqueses começaram a sonhar, e isso se converteu na força motriz que permitiu a Dinamarca ser o país que é hoje. Trata-se de um povo que, por meio de sonhos, superou as circunstâncias e conquistou uma grande vitória. Dessa forma, devemos ter a convicção de que nossos sonhos podem se tornar realidade e superar as adversidades. Deus não usa pessoas negativistas com mentalidade que tende a perder. Deus permite um sonho maior às pessoas que, apesar da pouca esperança que lhes resta, apegam-se a ela, não a abandonam e pensam ativa e positivamente. Deus abençoa e dá vitória ao indivíduo, grupo ou país que guarda a esperança. Saiba que correr para a esperança é o início de uma vida feliz. É preciso projetar uma esperança junto com Jesus. Há um romance intitulado A Letra Escarlate, cujo protagonista é uma mulher que, por causa do pecado, tem gravada em seu corpo a indelével letra A, significando adultério. Isso descreveria a humanidade que, por se rebelar contra Deus, carrega em seu coração uma desesperança irremovível. A sombra da desesperança que nos foi gravada na pele, mas ainda no coração, é algo tão profundo e grande que nada neste mundo consegue apagá-la. Para esquecer a falta de esperança por um instante, a única coisa que o homem tenta fazer é ignorá-la e recorrer à filosofia e às religiões. A desesperança não se desfaz pelo esforço humano. O apóstolo Paulo, que conhecia essa realidade, escreveu: miserável homem que eu sou,
Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7:24. As Escrituras ensinam que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus operou nosso coração para desfazer o câncer da desesperança e projetou nele uma esperança eterna. Essa esperança é Jesus Cristo. Dessa forma, quando aceitamos Jesus Cristo e projetamos esperança em nosso coração, começamos a andar pelo caminho da felicidade. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que palavra maravilhosa! Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com aquela pessoa que você mais ama. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que o homem sonhe. Ele não apenas faz o homem sonhar, mas por intermédio do homem, o Senhor também tem sonhos. Buscar a vontade de Deus é a primeira coisa que deve ser levada em conta num sonho, pois são os propósitos dele que tornam possível a realização dos sonhos. Quando Deus quer abençoar alguém, começa por colocar em seu coração um sonho a ser alcançado. E quando esse intenso desejo tem a inspiração divina, não há aflição ou adversidade que não possa ser vencida. Um sonho pode conduzir os caminhos do homem e possibilitar que a vontade de Deus nele se cumpra. Se alguém deixa de sonhar, não demonstra dar ao futuro o valor que ele tem para a vida. Uma pessoa sem visão acaba perecendo. Uma nação sem visão sucumbe. É preciso sonhar sempre, reconhecendo, no entanto, que a fonte de nossos sonhos deve ser o nosso Deus. Eu agora faço uma pergunta a todos vocês. Você está pronto a tomar posse do sonho que provém de Deus? O que você deve fazer para isso? Deus preparou coisas grandes e ocultas. Há algo de que devemos lembrar antes de perseguir um sonho que provenha de Deus. Trata-se desta promessa divina. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O importante para quem, olhando para o futuro, põe diante de si sonhos a serem alcançados, é ter a razão de que mesmo antes da eternidade, Deus já preparara para os que o amam coisas que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiram ao coração do homem. Deus preparou coisas ocultas. Portanto, é impossível ao homem por si só conhecê-las. Devemos admitir que foi Deus, em sua absoluta soberania, quem preparou essas coisas para nós. Ele nunca trabalha limitando-se às necessidades e às circunstâncias do momento. As Escrituras não dizem que Deus preparou algo para os que não creem em Jesus e não o seguem. O que Deus preparou foi visando somente aos que aceitaram Jesus e servem a Deus, o Pai. Deus preparou para Adão os céus e a terra, toda a sua criação e o jardim do Éden. Preparou para Abraão um monte Moriá, o cordeiro para ser oferecido como holocausto em lugar de Isaque. Da mesma forma, Deus preparou detalhadamente todas as coisas para seus filhos. Nosso papel é crer nisso
confiar e seguir Deus, o Pai, em obediência. Hudson Taylor foi um grande homem de fé que dedicou sua vida ao trabalho missionário na China. Com o passar dos anos e o aumento do que o trabalho exigia, ele precisava de colaboradores e de ajuda financeira, mas não encontrava ninguém que o ajudasse. A situação era tão estressante que ele esteve prestes a sofrer um colapso nervoso. Ó Deus, eu vim da Inglaterra para anunciar o Evangelho, mas não tenho dinheiro, nem ninguém que me ajude. O que preciso fazer? Enquanto orava, seus olhos fixaram-se em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras tocaram seu coração de maneira poderosa. Se o Senhor é a videira e eu o ramo, ele saberá de quanto dinheiro preciso e se responsabilizará por mim. É a árvore que provê a umidade e os nutrientes para o ramo, não o contrário. Tenho me preocupado em vão com as coisas que Deus tem de fazer, raciocinou Taylor. Imediatamente ajoelhou-se diante de Deus em oração e disse: Senhor, tu és a videira que provê para mim os nutrientes necessários para viver. Mas eu tenho cometido o pecado de agir como se eu fosse a videira. Entendo que o ramo cresce e dá fruto por causa dos nutrientes que recebe da videira. Portanto, entrego tudo em tuas mãos. Creio que prepararás tudo para mim. De repente, ele começou a desfrutar de uma grande paz. Todas as cargas pesadas foram retiradas de seus ombros. A partir dessa experiência, ele pôde experimentar a resposta de Deus para todas as suas orações, por meio dos recursos materiais e humanos que obteve mediante a oração. Hudson Taylor tornou-se o grande protagonista das missões na China. Fazer o que é da competência de Deus leva-nos a nos sentir muito desanimados. Os filhos de Deus não podem por si mesmos e antecipadamente preparar as coisas que planejam realizar. Deus já preparou o melhor para nós. Se confiarmos, crermos e lhe entregarmos nossas cargas, poderemos desfrutar grande paz. Além disso, não vacilaremos em meio às provas e poderemos viver pela fé. A história do povo de Israel, chamado do Egito para Canaã, é semelhante ao chamado de Deus para nós e a fé que passamos a depositar em Cristo Jesus. Nessa analogia, o mundo, onde prolifera o pecado, é tipificado pelo Egito e o faraó representa o diabo. Devemos ser libertos do poder do diabo antes de deixarmos a vida mundana e o deserto para entrarmos em Canaã, que tipifica o reino dos céus. Como Deus preparou de antemão todas as coisas para o povo de Israel, ele preparou a nossa vida. O povo de Israel não pôde precaver-se de nada para a viagem porque saiu do Egito praticamente fugindo dali. Não havia como saber o que aconteceria em sua vida. Não sabia, por exemplo, que depararia com um dos maiores obstáculos, o Mar Vermelho. Não demorou para que o faraó e o seu exército o alcançasse para capturá-lo. O povo ficou desesperado. À sua frente estava o mar. Atrás dele havia um exército que o queria destruir. Não havia ninguém de quem pudesse depender. Desesperado, o povo começou a chorar e a bater com os punhos na terra. Moisés, por acaso você nos trouxe até aqui por não haver sepulcros no Egito? O povo murmurava contra Moisés, porque não sabia que Deus já havia preparado todas as coisas. Quando Deus nos guia para um sonho, é porque ele o preparou de antemão para nós. O povo de Israel não sabia que Deus havia preparado um caminho seco por entre o mar.
Nem mesmo Moisés sabia a forma com que Deus operaria. No entanto, Deus lhe disse que tocasse a água com a vara, e quando ele fez isso, um caminho seco abriu-se entre as águas. Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho em seco. Logo depois, porém, as águas retornaram com toda a sua força e todos os egípcios morreram afogados. O mesmo acontece em nossa vida. Deus nos preparou coisas ocultas que não conhecemos. Vivi uma experiência inesquecível na época da fundação da igreja em Bulvandong. Minha mãe avisou-me que viria da cidade de Busan para fazer-me uma visita. Minha situação financeira, entretanto, não permitia que eu a hospedasse sequer por alguns dias. A bem verdade, aquela foi uma época em que eu não tinha nem uma sopa que pudesse tomar durante 4 dias. Como seu filho mais velho, eu tinha a responsabilidade de, mesmo que fosse por alguns dias, dar-lhe o melhor, já que ela me visitaria para participar da fundação daquela igreja. Eu não tinha o que comer, nem mesmo um pouco de arroz. Naquele dia, eu teria de servir como intérprete num culto evangelístico na praça de Soedaimon. Em meio à preocupação, orei: ó Deus, minha mãe chegará à estação de Seul e eu não tenho nada para lhe oferecer. Não tenho dinheiro para viajar, nem para a sua alimentação durante a semana. Que queres que eu faça? Tu sabes que eu estou te servindo e te seguindo. Não permitas que este servo seja com isso envergonhado. O culto teve início. Interpretei um pregador americano. Entretanto, eu não sabia o que ele estava dizendo. A ansiedade me consumia porque eu precisava de dinheiro para manter minha mãe por alguns dias, mas não encontrava nenhuma solução. Concentrava-se tanto na minha necessidade que não podia prestar atenção ao que o pregador dizia, e o culto chegou ao fim. Fui até a estação ferroviária de Seul, mas não tinha dinheiro para viajar da estação até a minha casa. Nesse instante, lembrei-me de um provérbio popular que diz: quando um homem que está fora de sua terra natal sofre, dá uma busca em seu bolso. Dei uma busca no bolso de minha calça. Antes de começar o culto, ele estava vazio. Naquele momento, porém, encontrei nele um envelope. O envelope continha dinheiro suficiente, não apenas para providenciar a alimentação de minha mãe, como também para comprar a passagem de volta para ela. Eu não tinha ideia de quem, nem quando aquele envelope tinha sido colocado em meu bolso. Esse mistério ainda permanece comigo. Decidi então pensar que o anjo de Deus veio até mim e colocou aquele envelope em meu bolso. Graças àquele dinheiro, pude passar um bom tempo com minha mãe. Senti-me tão orgulhoso por lhe ter comprado o bilhete de volta. É possível que o descrente pense ter sido uma coincidência ou que simplesmente alguém já tivesse planejado colocar aquele envelope com dinheiro em meu bolso. No entanto, por meio dessa experiência, eu pude sentir como Deus é minucioso em preparar de antemão todas as coisas de que seus filhos necessitam. O Senhor conhece nossas necessidades e as supre de maneira que nem imaginamos. Se pedirmos e confiarmos em Deus sem nos cansar, Deus operará milagres ainda hoje. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! George Miller, conhecido como o pai da oração, por ter tido milhares de suas orações respondidas, afirmou:
A fraqueza é uma oportunidade para que o poder de Jesus se manifeste. Ele, que é digno de louvor, não se distancia nem nos abandona. Quando nos mostramos mais fracos, o Senhor se aproxima de nós para manifestar seu grande poder. Há ocasiões em que me senti num beco sem saída. Todavia, o Senhor nunca me deixou só e não me abandonará no futuro. Você será abençoado em meio a mais oração, muita fé e mais perseverança e obras. Nosso dever é derramar nosso coração diante dele. Assim o Senhor nos ajudará à sua maneira. Se estivermos convictos de que nos estamos dirigindo pelos propósitos que Deus estabeleceu para nós, não precisaremos preocupar-nos diante das dificuldades que se apresentam no caminho. Deus conhece não somente os problemas que enfrentamos, mas também já preparou a resposta para eles. Se estamos caminhando por onde nos tem conduzido e se antecipadamente Deus providenciou o de que necessitamos, por que nos preocupar? Para Deus não há dificuldade que não possa ser superada. Para Ele, tudo é possível. Ainda quando se é lançado numa cova de aflição e parece não haver para onde ir, Deus abre um caminho para o livramento. Não há limites para o poder de Deus. Diante de problemas, devemos clamar pela resposta que Deus tem preparado para nós. É preciso clamar ao Senhor e derramar o coração diante dele, pois é assim que ele nos orienta. Clama a mim. Ao nos aproximarmos dele com amor, Deus nos mostra o caminho que tem para nós. E por mais que fracasso e ruínas nos alcancem, Deus faz que tudo se transforme em bem. É possível que o que Deus tem preparado para nós não nos pareça tão bom. Deus pode operar por meio de coisas que para nós são ilógicas ou injustas, pois Ele não está agindo pensando no hoje e sim no amanhã. O que para nós é desconhecido. Tudo pode parecer sofrimento e prova, mas Deus age para o nosso bem. Não podemos julgar pelo que nossos olhos veem, de bom ou de mal, e sim estar certos de que Deus tem preparado nossa vida para que tudo concorra para o nosso bem. Em 1812, houve um grande incêndio na Índia. Durante esse incêndio, em questão de minutos, todos os manuscritos da tradução da Bíblia, feitos durante anos por Guilherme Carey e seus colegas, transformaram-se em cinzas. Tratava-se da tradução da Bíblia para o idioma hindi e alguns outros dialetos da região. Mas o trabalho de anos havia se transformado em cinzas. Guilherme Carey, que estava à frente do projeto, nada mais pôde fazer senão sentir-se frustrado. Entretanto, quando todos estavam desanimados, ele disse: certamente, Deus fará que tudo concorra para o bem, mesmo nestas circunstâncias. Portanto, agora devemos dar graças. Todos se ajoelharam, unidos em oração. Ó Deus, todos os manuscritos das traduções da Bíblia foram queimados. Segundo a visão do homem, isso é uma tragédia. Entretanto, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Portanto, cremos que há nisso um bem maior que preparaste para nós. Feita essa oração, começaram a confortar uns aos outros, por meio de uma revista, porém a notícia propagou-se por toda a Inglaterra. Com isso, os ingleses ficaram sabendo que todos os manuscritos das traduções tinham sido queimados e que, como consequência, a associação dirigida por Guilherme Carey passava por uma crise financeira muito grave. A liderança da Igreja da Inglaterra decidiu ajudar aquela associação missionária. Muitos membros da igreja ofereceram apoio financeiro e tanto as ofertas como a ajuda humanitária não demoraram a chegar. Com isso,
a Associação de Carey não apenas começou a prosperar na área financeira, mas também na filantrópica. Graças ao apoio de alguns tradutores profissionais, eles conseguiram traduzir outra vez o financeiro, e parte dele foi usado para expandir o ministério na China. Se não houvesse acontecido o incêndio, dificilmente teria sido possível publicar a Bíblia traduzida para o idioma hindi. Em outras palavras, o incêndio tornou-se um benefício. Não nos devemos desiludir pelo fato de Deus não nos ajudar de forma que gostaríamos de ser ajudados. Por sua sabedoria, Deus toma medidas que superam nossos pensamentos. A Bíblia ensina que os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos do homem e que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do homem, que assim como os céus são mais altos que a terra, também os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados que os pensamentos e os caminhos de homens. Isaías 55, 8 e 9. Se entregarmos nossas cargas ao Senhor, Ele, que é maior e mais alto que nós, nos ajudará. As Escrituras ensinam: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Salmo 37, 5 e 6. Se crermos nessa palavra e confiarmos no Senhor, poderemos conceber o sonho de Deus. Por que Deus trabalha por meio dos sonhos? Porque Ele é um Deus que também sonha. E o seu sonho, salvar a humanidade dos seus pecados, foi concretizado por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. O sonho que Deus tem para nós é o perdão dos pecados e a justiça por meio da redenção da cruz. Se aceitarmos Jesus, seremos perdoados e Deus nos aceitará como justos. O sonho de Deus tem origem antes da fundação do mundo. Deus sonhou que o homem, depois de expulso do jardim do Éden, receberia o perdão de seu pecado por meio de Jesus Cristo e voltaria para ele como parte de seu povo. Deus quer que aceitemos Jesus em nosso coração e, mediante a redenção da cruz, sejamos tidos por justos e desfrutemos do reino dos céus. O diabo, Deus e rei deste mundo, que rouba, mata e destrói, impõe sobre a humanidade o jugo do sofrimento. No entanto, Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir de nossos pecados, bem como do pecado original que vem desde Adão. O propósito divino é destruir o domínio e a autoridade do diabo, espalhados pela terra, e por meio de Jesus Cristo, edificar o reino dos céus em nosso coração. Dessa forma, viveremos neste mundo sentindo a alegria e o amor de Deus transbordando dentro de nós. É nisso que consiste o reino de Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5,5. Tendo Jesus entrado em nosso coração, deixamos de pertencer ao mundo. Continuaremos a viver neste mundo, mas não seremos mais dominados pelo diabo. Ele não poderá ser nosso Deus ou Rei. Pela fé em Cristo, passamos a fazer parte do povo de Deus e Jesus passou a ser o nosso Rei. Somos, então, do reino dos céus. Por mais que vivamos neste mundo, se Deus é quem nos governa, o Espírito Santo dirige nossa vida e o sonho de Deus se realiza em nós. Jesus confirmou essa realidade quando declarou: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Deus sonhou com o homem livre do jugo da enfermidade por meio da cruz. Antes da vinda de Jesus ao mundo, o homem estava enfermo da alma e do corpo, preso ao jugo de Satanás.
Jesus carregou nossos pecados e enfermidades por meio de sua morte e ressurreição. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Deus sonhou, por meio de Jesus Cristo, libertar o homem do poder de Satanás e do sofrimento causado pelas enfermidades, se tão somente aceitarmos Jesus e começarmos a sonhar o sonho de Deus, o milagre da saúde divina se manifestará. Deus sonhou com o homem livre da pobreza e da maldição de Adão, para poder receber a bênção de Abraão e a graça de Jesus Cristo. Assim, fez cair sobre Jesus todo o jugo da pobreza, para que, mediante a fé em seu Filho, o homem possa estar livre da maldição e receber a bênção de Abraão. Deus fez que Jesus nascesse numa manjedoura, tivesse uma vida de pobreza e morresse na cruz do Calvário, sem possuir coisa alguma. Isso tudo para carregar a nossa pobreza em nosso lugar. Deus sonhou com um homem livre da pobreza e próspero da bênção divina. Se nos quisermos tornar prósperos, precisamos viver o sonho da bênção e da graça divinas. Se aceitarmos o sonho de Deus, ver o homem liberto da maldição da pobreza, essa maldição desaparecerá e então receberemos a bênção e a graça de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Outro sonho divino é que aceitemos a glória do reino dos céus e desfrutemos a vida eterna. Nosso grande Deus preparou-nos um céu eterno, onde não há pranto, clamor, dor, separação ou sofrimento. A condição para alcançar esse céu eterno é aceitar Jesus como Senhor da vida. É por isso que ainda hoje Deus busca os incrédulos. Ele continua a sonhar com um dia em que todos os homens crerão na morte e na ressurreição de Jesus e receberão a salvação. Ele preparou também um reino refulgente e lindo e espera que entremos nesse reino por meio de Jesus Cristo. É preciso crer em Cristo para realizar esse sonho. É preciso sonhar o sonho de Deus, para que, passando a fazer parte de nossa vida, a glória do reino do céu se manifeste plenamente em nós. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O sonho de Deus permite que superemos o destino e as circunstâncias e alcancemos a glória do reino dos céus. O Espírito de Deus faz que os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. O Senhor governa aqueles que são seus, por meio de visões e sonhos, e estimula-os a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus quer nos dar um sonho e, de fato, transforma-nos e nos guia por meio dos sonhos. Ele faz que a sua vontade se cumpra em nossa vida mediante esse processo. Através dos séculos, a humanidade tem se desenvolvido por causa da criatividade do homem. O avião de Santos Dumont, a lâmpada de Edison, a lei da gravidade de Newton. Tudo é produto de homens que construíram um amanhã melhor, quando sonharam com algo novo, pondo em execução uma ideia criativa. O fim da humanidade não acontecerá por falta de recursos naturais, mas por ausência de ideias criativas. Estas chegam quando se começa a sonhar. Não é fácil conceber uma ideia criativa. Só mantendo no pensamento o sonho de ver resolvidos os problemas da humanidade é que o homem é capaz de descobrir coisas novas. Há um meio mais fácil e simples de conseguir elaborar novas ideias.
Pedir a Deus um sonho é a revelação da maneira pelo qual esse sonho pode ser concretizado. Deus não somente proporciona o sonho, ele também mostra como concretizar esse sonho. O universo todo foi criado por meio da palavra divina. O poder criativo de Deus supera toda a imaginação humana. Para ele, elaborar uma ideia criativa não é coisa impossível. Deus pode nos conceder um sonho, e se este sonho nos parecer inalcançável, o Senhor pode resolver os problemas que nos impedem de atingi-lo. Ele pode torná-lo realidade por meio de uma ideia criativa que ponha em nossa mente. Jesus Cristo declarou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Isso significa que quando o sonho se encontra em nosso coração for procedente de Deus, ele nos dará tudo o que lhe pedirmos. Deus porá em nós a ideia criativa para que possamos concretizar esse sonho. Se clamarmos em oração e permanecermos nele, essas ideias começarão a fluir de nossa mente. Um sonhador deve saber perfeitamente o que Deus quer por meio de sua vida. É preciso saber quais são as grandes coisas ocultas que Deus tem preparado para ele e entregar a vida para que esse propósito nela seja cumprido. Embora existam assuntos que o homem não pode entender, ele deve buscar a conhecer a vontade divina e viver em obediência, gratidão e contentamento diante de Deus. Li Ya, famosa pianista, nasceu com sérias deformações em seu corpo. Conta com apenas 4 dedos e não tem pernas. Por meio de uma ecografia feita durante a gestação, seus pais se deram conta de que ela seria portadora dessas deformações. Entretanto, deixaram que ela viesse à luz, por não quererem ir contra a vontade de Deus. Alguns pais não teriam decidido trazer ao mundo um bebê deformado. Apesar disso, a mãe de Ya orou e creu que o sonho de Deus se manifestaria por meio de sua filha. Por causa de sua baixa estatura, por não ter as pernas, Ya tornou-se motivo de zombaria. A situação fazia crer que tudo era frustração e desesperança. Entretanto, ela se manteve sempre alegre e positiva, nunca perdendo a esperança. Certo dia, Ya descobriu seu sonho por meio do piano. Ela começou a ter aulas de piano para fazer que seus dedos se tornassem fortes, com o objetivo de escrever. Esforçou-se e pôde cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ainda com certas limitações por causa de suas deficiências. Seus concertos difundem sonhos e esperança para muita gente. Esse é o sonho que Deus tinha para Ya, e ela consegue afirmar: vivo feliz porque Deus me considerou de forma muito especial e me deu o presente da deficiência. Na realidade, devemos nos dar conta de que a aflição que enfrentamos é um processo no caminho da realização de um sonho e discernir a profunda vontade do Senhor. De acordo com o plano de Deus, fomos criados para viver separados do mundo, não envolvidos com ele. O fato de afirmar que fomos separados implica dizer que Deus tem sonhos e visões para a nossa vida. Nosso papel é conceber a vontade de Deus em nosso coração. A pessoa mais pobre do mundo é a que não tem um sonho em seu coração. Os cristãos, porém, todos eles têm um sonho maior, o sonho de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se não pode responder com facilidade a essa pergunta, deve buscar o sonho de Deus para você. O sonho de Deus é a bússola que nos orienta de acordo com o plano divino. Não ter sonhos é como querer tentar atravessar o oceano sem a ajuda de uma bússola. Se concebermos o sonho de Deus, ele nos guiará
e nos ajudará no alcance dessa meta. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. E você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos.